Agradecer em primeira mão à doutora Ana Lúcia Gomes pela revisão do trabalho e também pelo esclarecimento das dúvidas que foram surgindo durante a realização do mesmo. Agradecer também à doutora Cátia Ferreira e à doutora Joana Costa, que são também integrantes da equipa de reabilitação pediátrica. Então, o principal objetivo da reabilitação pediátrica é promover o desenvolvimento psicomotor da criança, sem descurar o ambiente familiar, social e escolar que a rodeia. Grande parte das principais patologias observadas neste âmbito da reabilitação são essencialmente atrasos no desenvolvimento psicomotor e da linguagem, avaliação também de patologias neurológicas, neuromusculares, osteoarticulares congénitas, traumáticas ou reumatológicas e também alterações posturais. De forma introdutória, as crianças que vão parar à consulta de reabilitação pediátrica são essencialmente reencaminhadas pelos seus médicos de família, pelas consultas também onde são seguidas de pediatria, quando são, e de outras proveniências, embora de forma menos comum. De acordo com o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, existem timings de avaliação pediátrica a serem realizados pelo seu médico assistente, normalmente o seu médico de família, ou quando a indicação para ser também avaliadas em pediatria, e nestes timings são observados, de acordo com a escala de desenvolvimento de Mary Sheraton modificada, que nos alerta para eventuais alterações que são um desvio do padrão da normalidade para a criança daquela idade. E, sendo esta, então, uma indicação para a referenciação posterior. Não diretamente relacionado com o trabalho, mas fica aqui a ressalva da existência no Hospital de Faro e agora também em colaboração com o Hospital de Portimão, num centro de desenvolvimento pediátrico que consiste numa equipa multiprofissional em que conjuntamente fazem avaliação de crianças que beneficiam desta intervenção, da atuação conjunta entre o fisiatra, o pediatra do desenvolvimento, o neuropediatra, não descurando também todos os outros profissionais envolvidos neste centro de desenvolvimento. Durante o primeiro ano de vida, são vários os parâmetros que devem ser avaliados, desde as alterações motoras, também no desenvolvimento da comunicação e as dificuldades na alimentação. As assimetrias cervicais, normalmente com um padrão de inclinação para um lado ipsilateral e com rotação cervical contralateral, podem estar presentes ao nascimento, sendo então torcicolo congénito e que necessita sempre de intervenção individualizada, porém esta alteração pode surgir também mais tarde no desenvolvimento, sendo então um torcicolo posicional e pode corrigir com o ensino de posicionamentos e cuidados gerais adequados. Merece também aqui a avaliação na reabilitação pediátrica, qualquer assimetria cervical duvidosa com um padrão fora do habitual. Os ensinos consistem então deitarem numa superfície plana, não usar almofada, o bebê, quando acordado, promover então aqui o decúbito ventral, com rotação para o lado não preferencial e com os braços ao lado da cabeça, realizar também o decúbito lateral de forma alternada, entre o lado esquerdo e o lado direito, e aqueles dedinhos usá-los apenas para transporte, e quando usados, pode ser colocada uma fralda de pano em redor da cabeça, para limitar então o movimento cervical. É importante informar os pais acerca destes dispositivos que não têm aqui indicação e não vale a pena estar a gastar dinheiro desnecessário com a aquisição dos mesmos. Por outro lado, as assimetrias cranianas, a plagiocefalia ou a braquiocefalia, como vemos aqui representado aqui nas figuras, podem ser então referenciadas entre os 5 e os 12 meses, quando refratário ensina os posicionamentos e alternância de decúbitos adequados. Porém, se estiver presente em simultâneo a assimetria cervical, essas crianças devem ser referenciadas imediatamente para a consulta de fisiatria pediátrica. A dolicocefalia também é outra indicação para referenciação à reabilitação pediátrica e todas estas assimetrias cranianas obrigam aqui ao diagnóstico diferencial com crâniosinostose, que é um encerramento precoce das estruturas cranianas e que pode envolver orientação para a neurocirurgia. A plagiocefalia consiste então numa assimetria entre as diagonais cranianas, normalmente está associada a crianças com uma posição preferencial de rotação cervical
e através do cálculo do índice de plagiocefalia, que é a diferença entre as duas diagonais, podemos classificar esta alteração entre leve, moderada e grave, de acordo com este gráfico, e através dos valores, de acordo com cada idade, podemos então ter indicação para tratamento conservador com fisioterapia, ou posicionamentos adequados quando de forma mais leve, e aqui na parte superior do gráfico terão indicação para encaminhamento para a neurocirurgia. É importante destacar aqui esta forma em paralelogramo que surge na plagiocefalia, diferente de uma forma em losango que ocorre nas formas de craniossinustose, principalmente a seguir a sagittal. O cálculo do índice cefálico, através da razão entre o diâmetro biparietal e o diâmetro anteroposterior do crânio, permite então aqui a estratificação em braquiocefalia ou dolicocefalia, também de forma leve, moderada e grave, de forma semelhante ao que era feito no quadro anterior. Também durante o primeiro ano de vida, a existência de fratura neonatal da clavícula, quando não associada à lesão do plexo braquial, normalmente tem um percurso indolente, porém, pela dificuldade, por vezes, ao exame objetivo de identificar se tem presente ou não uma lesão do plexo braquial, estas crianças são sempre encaminhadas para a reabilitação pediátrica, por vezes até diretamente do berçário. A minoria delas, cerca de 9%, desenvolvem então uma lesão neonatal do plexo braquial. Esta é uma referenciação urgente. São sinais de alarme para esta lesão do plexo braquial, a assimetria dos movimentos espontâneos, assim como a presença de reflexo de Moore ou de projeção palmar assimétricos, com padrão de rotação interna do ombro e pronação do antebraço, sendo que este é o padrão mais comum, que é a paralisia de Erb, mas podem haver outros padrões, e a ausência de flexão ativa do cotovelo contra a gravidade é um sinal de gravidade. Temos aqui um vídeo exemplificativo de um reflexo de Moore simétrico. You can listen to Moreau reflex by having him relax, unsuspecting, and then give him a sudden stimulus. And there's a good Moreau, quiet and headlight midline, and then just give the stimulus of dropping him back a few inches. Em que numa primeira fase, quando é feita este susto à criança, ela faz uma extensão dos braços e nessa fase é mais difícil de haver assimetrias, porém na fase, quando fazem a flexão anterior dos membros superiores, será a fase do reflexo em que normalmente surge uma assimetria mais evidente. Pode voltar. It's a good normal response. Okay. Obrigado. Os ensinos, então, nestas duas patologias, consistem em vestir primeiro o braço afetado e despir, em primeiro lugar, o membro superior não afetado. Também aqui é importante a alternância de decúbitos laterais e fazer também o decúbito ventral, promover o decúbito ventral, com os membros superiores ao lado da cabeça, que é para promover um movimento que normalmente é perdido com a lesão do plexo braquial, que é a elevação lateral do ombro. Quando surgem deformidades dos pés ao nascimento, congénitas, desde que redutíveis pela mobilização passiva, estas devem ser referenciadas já à medicina física de reabilitação, quer sejam pectoras, equinovar ou um pé adulto. Porém, quando estas deformidades são irredutíveis, devem ser então orientadas para a consulta de ortopedia pediátrica. Já no que concerne às alterações da comunicação e da interação durante este primeiro ano de vida, devem ser referenciadas as crianças que no primeiro mês ao final do primeiro mês não reagem a sons externos, que não vocalizem aos 6 meses, que tenham uma vocalização monótona ou que percam esta vocalização aos 9 meses e que não respondam à voz aos 12 meses. Aqui no que diz respeito às dificuldades alimentares, consideramos que devem ser referenciadas as crianças com tempos de amamentação prolongados, superiores a 30 minutos, que tenham dificuldade na introdução da alimentação por colher, que tenham sinais de disfagia e que aos 9 meses não tenham uma mastigação eficaz. Uma tentativa
Nas alterações psicomotoras, gostaria de destacar principalmente aqui qualquer sinal de lateralidade durante o primeiro ano de vida é normal, porque esta definição de lateralidade ocorre apenas a partir dos 18 meses e por isso devem ser então referenciadas à consulta da MFR. Também referenciar, no caso de haver uma ausência de controle cefálico, a não fixação de objetos, manter as mãos preferencialmente encerradas aos 3 meses, manter um tónus dos membros inferiores alto quando na tentativa de sedestação, o não seguir objetos aos 6 meses, não se conseguir sentar nem procurar mudar de posição sozinho também aos 9 meses, não conseguir tolerar a carga do corpo nos membros inferiores, não pegar objetos, não brincar, nem estabelecer contacto com um terceiro aos 12 meses, são também indicações para a referenciação. No segundo ano de vida, temos então aqui estes parâmetros que essencialmente são as avaliadas. Aqui destaco na alteração dos membros inferiores a presença de um pé cavo obriga sempre à exclusão de patologia neurológica, nomeadamente das neuropatias periféricas sensitivas e ou motoras. Nas alterações do desenvolvimento da linguagem, devem ser então referenciadas a criança que não responda quando chamam nem vocaliza espontaneamente aos 18 meses, que não pareçam compreender o que se lhes é dito, nem pronunciem palavras perceptíveis aos 24 meses. Na parte alimentar, deve ser referenciado quando existem dificuldades na diversificação alimentar e também a presença da cialorreia deve ser vigiada, se bem que só é considerada patológica a partir dos 4 anos de idade. As alterações psicomotoras a ter em consideração nesta fase do desenvolvimento é o não conseguir fazer uma pinça entre o polegar e o indicador para pegar objetos, não assumir a posição de ortostatismo nem aos 18 meses, ter uma marcha em pontas também entre os 18 e os 24 meses, assim como não ter interesse no meio envolvente, não ter uma marcha autónoma, não ter capacidade de construção nem de imitação, aos 24 meses são também então, indicações para referenciação. A marcha em pontas obriga sempre a referenciação e tem que ser avaliada, e existem sinais de alarme, que é quando a sua unilateralidade, com incapacidade para a corrida ou marcha em calcanhares, que tenha um agravamento progressivo na perda das amplitudes do tornozelo, com dor ou espasticidade associadas, e em crianças também tenham um contacto ocular limitado com terceiros, aqui pensando numa perturbação do espectro do autismo. No terceiro e quarto ano de vida, devem ser referenciadas então as crianças com joelhos varos, que é fisiológica, como podemos ver aqui neste gráfico, até cerca dos 2 anos de vida, passando depois a ocorrer o valgismo fisiológico, claro, que aumenta progressivamente até cerca dos 4 anos e depois vai corrigindo com o avançar da idade. Temos de ter atenção que o joelho de varo, quando unilateral, podemos estar presente de uma osteocondrose, a doença de Blount, que é uma osteocondrose da cartilagem de crescimento proximal da tíbia, que podem dar deformidades bastante graves nos membros inferiores. O pé plano, ou plano valgo, é outra das indicações para referenciação, se bem que é fisiológica até aos 3 anos de idade, e é avaliada aqui no podoscópio. A marcha convergente pode ser derivada ou secundária à anteversão de escolas femorais, a uma torção tibial interna e a uma metatarsos adultos. E temos aqui um vídeo exemplificativo desta marcha convergente. Bueno, estamos apreciando la marcha de un niño en un espacio bastante reducido, que no es lo habitual. Uno tiene que dar las condiciones necesarias para que pueda caminar. En el caso de Sofía, vemos cómo ella camina con un ángulo de progresión de la marcha o del paso en forma negativa. Esto significa con los 2 pies mirando hacia atrás. Na avaliação desta marcha convergente, é importante
com o paciente em decúbito ventral com uma flexão do joelho a 90 graus. Avaliamos o eixo longitudinal do calcâneo, que em situações normais tem sido aqui no segundo raio do pé, e quando apresenta metatarsos adultos tem tendência a desviar-se no lado externo, para o lado externo do pé. Quanto maior o desvio, maior a sua gravidade. Na mesma posição, avaliamos aqui a rotação externa e interna da articulação coxofemoral, sendo que na anterossão dos polos femorais a rotação interna encontra-se aumentada, sendo em situações normais até 60 graus, e nestas situações, como vamos ver depois no vídeo, pode ir até quase aos 90 graus. Ainda na mesma posição, avaliamos aqui o eixo coxa-pé, que é o eixo entre o plano longitudinal do fémur e a linha longitudinal do calcâneo, que normalmente aponta no lado esquerdo do pé, e na situação de torção tibial interna vai apontar para medialmente. Quando verificamos essa situação, vamos avaliar então o paciente em decúbito ventral, em decúbito dorsal, e quando tentamos alinhar aqui as patelas, verificamos que o pé localiza-se medialmente, e quando tentamos alinhar os pés, aqui a patela do lado afetado olha para lateralmente, para o lateral. Pode pôr só o vídeo, a intenção era falar enquanto estava o vídeo, mas formatou tudo e tive que apresentar o PDF. Como complemento del examen del análisis de la marcha de esta niña en rotación interna, cuando el paciente está en decúbito prono, podemos observar la forma como acomoda sus miembros inferiores. Dentro de las causas más frecuentes de rotación interna en la marcha, la causa puede estar en el pie, y para eso vemos el eje del pie. En este caso es un eje normal, en que el retropié y el antepié están en un mismo eje. Comparamos con el lado contralateral y evaluamos el eje mayor del pie, que no tiene una deformidad en aducto que genere la marcha en rotación interna. Luego examinamos la tibia, dejando neutra el muslo y el pie. Y para eso utilizamos un ángulo clínico, que es el eje mayor del muslo y el eje mayor de este pie. Normalmente esto genera un ángulo que se abre hacia exterior, hacia afuera. Comparamos con el lado contralateral y evaluamos este eje imaginario del muslo con el eje imaginario del pie, y esto forma un ángulo que se abre hacia afuera. Finalmente, el segmento muslo, podemos evaluar la cadera en la rotación interna de ella, que es un condicionante de marcha con los pies hacia la línea media. Evaluamos la rotación interna, que en el caso de Sofía es máxima, 90 grados. Comparamos con el lado contralateral y vemos que la cadera rota en 90 grados. Estes gráficos representam a variação destes ângulos todos que foram referidos anteriormente com o avançar da idade. Verificamos que aqui a amplitude da rotação interna se mantém relativamente estável durante o desenvolvimento, contrariamente à rotação externa, que vai diminuindo com o avançar da idade, e ao eixo coxa-pé, que vai aumentando para valores de cerca de 15 graus a apontar na direção externa, com o avançar então do desenvolvimento. Relativamente às alterações do desenvolvimento da linguagem, nesta fase devem ser referenciadas então as crianças que aos 2 ou 3 anos tenham um discurso escasso, que não façam questões, que não tenham capacidade de construção frásica com mais de 2 palavras, que prefiram gestos para realizar a comunicação, que não tenham vontade em comunicar e que não tenham adquirido o som da maioria das vogais, das consoantes, de forma isolada. Aí, as crianças com 3 a 4 anos que tenham um discurso imperceptível, que não consigam também construir frases simples, que não saibam o nome de objetos normais do cotidiano delas, que não compreendam ordens simples, nem respondam também a questões simples e que não tenham capacidade de estabelecer um diálogo. Pelos 5 a 6 anos, pelo 5 a 6 anos de vida,
Devem ser referenciadas, então, crianças que aos 4 a 5 anos omitam ou troquem os sons ou palavras, que tenham dificuldades em dizer uma palavra e com aparente gaguez. A gaguez pode ser fisiológica por volta dos 3 anos, uma altura em que o pensamento normalmente pode ser mais rápido do que a construção frásica. Devem ser ainda referenciadas nesta idade as crianças que tenham dificuldade em falar ou responder a questões que obriguem a uma localização temporal próxima. Aos 5 a 6 anos, aquelas crianças que mantenham alterações articulatórias do discurso, que as frases sejam um pouco coerentes, que não tenham capacidade de contar uma história de forma organizada, que não consigam manter uma conversa, nem tenham iniciativa para tal, que não consigam dividir as palavras em sílabas, nem consigam adquirir os sons das consoantes combinadas. Acima do 6º ano de vida em diante, normalmente, essencialmente agora, alterações mais motoras, devem ser referenciadas, então, as crianças com presença de joelhos volvos, que normalmente é fisiológica aqui até aos 6 anos de idade, a altura que já está aqui em regressão, é definida como uma distância intermaleolar entre os 2 maleolos mediais acima dos 3 cm, ou pode ser também medida pelo ângulo de Q, isto varia um bocado de acordo com os autores. Uns dizem que devem ser inferior a 10 graus, e também que aceitavam em rapazes até aos 13 e em raparigas até aos 18 graus. Sim, senhor. Devem ser referenciadas também as crianças com dismetria dos membros inferiores que condicionem alterações posturais, e normalmente esta dismetria só é considerável, só leva a estas alterações a partir de 1 centímetro de diferença entre os 2 membros. Recebemos também ainda crianças com assimetrias da coluna, quer no plano sagital, como a hipercifose dorsal, pode ser secundária a uma osteocondrose da coluna torácica. Também a hiperlordose lombar com presença de dor na coluna. Já as assimetrias no plano coronal, como a assimetria na altura dos ombros, das escápulas, dos triângulos de figura e aqui das cristas ilíacas devem ser referenciadas e também se presentes gigosidades aqui na prova de Adams. Eu fiz um resumo tendo em conta as normas da Direção-Geral de Saúde com o Plano Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, acrescentando em cada etapa algumas coisas que foram sendo referidas ao longo do trabalho, que não constavam nessa lista, nessa escala de desenvolvimento de Mary Sheridan. O objetivo desta estratificação das indicações para a reabilitação pediátrica tem como melhorar a qualidade desta mesma referenciação, evitando a ansiedade desnecessária por parte dos cuidadores e também fazendo uma atuação precoce nas crianças que merecem intervenção por parte da fisiatria, promovendo assim um desenvolvimento adequado. Destaco aqui que no primeiro ano de vida, de acordo com esta norma, eles dão apenas destaque para a disfagia a partir do 9º mês, se bem que se esta estiver presente numa fase mais precoce do desenvolvimento deve ser mesmo referenciada. Aqui estão as alterações entre o primeiro e o 3º ano de vida, e sempre tudo que está negrito são que fui acrescentando o que não constava na lista. Aqui também dos 4 aos 9 anos. E obrigado pela atenção. Obrigado, Miguel. Despachaste já. Já está feito. Não sei se há alguém que queira fazer alguma pergunta. Não. Eu queria fazer só um comentário, queria agradecer, foi extenso, vasto, mas ainda assim não reflete todas as coisas que nós fazemos na reabilitação pediátrica. Nós recebemos todos os bebés de risco de neonatologia, lesões hipoxicosquémicas, prematuros,
todos os bebês que nascem com sinais neurológicos ou que se detectam posteriormente, alterações de tónus, todas as alterações a nível do desenvolvimento psicomotor, todos os atrasos de desenvolvimento, para além de depois toda a patologia crónica que fazemos o seguimento ao longo de todo o crescimento da criança, adolescente e até ao início da idade adulta, nomeadamente as paralisias cerebrais, trissomias 21, espinha bífida, pronto, por aí fora. Nós focamos aqui principalmente nas crianças ditas normais, que podem ter algumas alterações no percurso do seu desenvolvimento, mas que depois acabam por resolver com alguma ajuda da nossa parte, resolver estas questões. Queria só fazer aqui um reforço. Quando o Dr. Miguel falou que nós recomendamos o decúbito ventral, que não sei se estão aqui pediatras ou internos de pediatria, é importante referir que nós fazemos uma indicação do decúbito ventral no bebê com lesão do plexo braquial para favorecer a rotação externa, porque é para contrariar o padrão da rotação interna, mas sempre no período diurno e sob vigilância do adulto, porque, como sabem, o síndrome de morte súbita recomenda tanto a Associação Americana de Pediatria como a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Portuguesa de Pediatria recomendam que o bebê esteja posicionado em decúbito dorsal, sobretudo durante o sono e quando não está sob vigilância do adulto. Em relação à plagiocefalia, também gostava só de referir que a plagiocefalia, quando o Dr. Miguel estava a referir-se, é a plagiocefalia posicional, deve ser de facto diferenciada de todas as craniocinostoses. Nós só referenciamos a neurocirurgia quando há uma craniocinostose ou uma suspeita forte de craniocinostose. Todas as plagiocefalias posicionais, ainda que estejam fora daquela zona que vocês viram no gráfico a verde, é também tratado por nós. Podemos ter que abordar de uma forma menos conservadora e ter que recomendar e prescrever capacetes, por exemplo, uma ortótese craniana para tentar remodelar a parte estética da deformidade craniana. Mas de resto, estava excelente. Se não têm mais perguntas, acho que podemos dar por encerrada a mesa e passar já à próxima. Temos agora um curto intervalo, até às 4 horas, um quarto de hora, para explicar um bocadinho as pernas. Obrigada.